Primecast no ar e hoje eu estou com Bruno Almeida. Bruno Almeida, que além de ser um grande empreendedor, é um querido, né? E tem o sobrenome da minha esposa, que eu acho espetacular. É primo, né, Bruno? Não sei, pode ser. Mas Bruno Almeida, ele é diretor, né, de uma grande empresa. E Bruno Almeida trabalha com tecnologia, ele é uma pessoa que tem uma visão diferente de mercado. E fala um pouquinho para as pessoas quem é Bruno Almeida e o como vocês consideram hoje para o mercado pernambucano. Legal, obrigado, Sasha, pela receptividade aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu sou, primeiro, um empreendedor, como eu sempre falo, né? Empreendo há muitos anos em negócios próprios e sou executivo, né? E fui executivo do mercado de TI em várias empresas. Hoje eu lidero a área de experiência do cliente da AMN Tecnologia. Chamada CX, né? Que é a Exatamente. famosa CX. Exatamente. Então, eu lidero essa área e trabalho há 28 anos no mercado de tecnologia, né? Alguns anos como cliente, né? Trabalhei em empresas como TAM, Skin Cariol, então algumas empresas bem conhecidas aí do mercado. E depois mudei de lado, virei um vendedor, né? Além de empreendedor, um vendedor no mercado de TI, mais voltado para a área de infraestrutura, né? Para quem não conhece sobre infraestrutura, são projetos para empresas na área de redes, de videoconferência, de conectividade. Então, Tecnologia. Tecnologia aplicada mesmo, né? Então, eu estou nesse mercado há muitos anos, hoje tenho 46 anos, sou casado com a Marisa, que é uma especialista em harmonização, e tenho 2 filhos lindos, né? O Theo, que vai fazer 12 anos, e a Eva, que tem 8 anos. Espetacular. Uma coisa que assim, as pessoas não sabem, muita gente não sabe, é a questão que eu brinquei aqui do CX, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, foi quando eu aprendi o que era o CX, né? Que era o Customer Experience. E aí, quando se fala do Customer Experience, eu ouvi falar, Bruno, que o Customer Experience é o que vende. Aliás, perdão, não é o que vende, é o que fideliza o cliente, né? Que deixa o cliente realmente fidelizado e torna um cliente recorrente do seu produto ou serviço. Como é isso, essa questão do CX? Qual é a diferença do do CX para simplesmente uma venda? Na realidade, a gente precisa se preocupar com o problema do cliente, né? E eu sempre falo que as empresas, elas, antes de terem um CPF, elas são um CNPJ, elas têm um CPF. Sim. Né? Então, a tecnologia por tecnologia, a oferta, ela é muito grande. Sim. Então, você precisa se preocupar com o problema do cliente, entender quais são as dores dele, para que, a partir daí, você monte quais são essas soluções. Quando é que isso dá certo? Quando a gente entrega resultado, né? Eu sempre comento, depois a gente tem um mundo para todos os setores antes e depois da pandemia. Antes da pandemia, as empresas faziam projeções para 5, 10 anos. Hoje elas fazem no máximo para 3 anos. Então eu preciso entender o problema, preciso aplicar a tecnologia. Por que essa mudança de 3 anos? Porque tudo mudou, né? Porque na realidade as pessoas. O medo do mercado? Na realidade a gente foi pego de surpresa, eu acho que a maioria, acho que o mundo todo foi pego de surpresa, com um novo formato de entregar produtos e serviços para os seus clientes. Então, antes a gente tinha tempo, planejava, fazia reunião presencial, né, pegava o avião para fazer uma reunião de 1 hora e depois voltava. E a gente refutava a possibilidade de fazer isso de outras formas. A gente foi obrigado a fazer isso de outras formas. Uhum. Então, ao mesmo tempo que muitas empresas passaram por dificuldades naquele período, o mercado de tecnologia, eu acho que ele ajudou as empresas, tanto as tradicionais quanto as novas, a entenderem que existem novas formas de fazer negócio. E dessa forma, a área de CX, né, e aí muita gente internacionaliza para CX, né, a área de CX ela ganhou uma relevância muito grande porque ela anda
à margem um pouco da área de vendas. Então ela estava mais preocupada em saber qual é o real problema, como a solução resolve aquele problema e por consequência a gente vende. Então assim, não é mais aquilo, eu preciso vender a qualquer custo. Porque o vender a qualquer custo vai trazer um trabalho depois de você não conseguir vender de novo, né? Um trabalho, né? Exatamente. Então, assim, muita coisa que é aplicado hoje no mundo digital, né? Todo mundo conhece o custo de aquisição de cliente, que é o CAC, o LTV, que é a tua rota de receita ao longo do tempo. Toda empresa precisa disso, né? Imagina você vender todo dia para um cliente diferente. É muito difícil. Então, no mercado que eu atuo, que é o mercado corporativo, que é o mercado B2B, a área de CX ela trabalha antes para entender e ela trabalha depois para garantir que aquela entrega foi feita da forma correta. Eu acredito, Bruno, que uma pessoa como você, né? Antes estávamos conversando aqui antes sobre algumas experiências de vida, inclusive trabalhávamos na mesma empresa. Exatamente. Começamos na TAM, na Transportes Aéreos Maria, né? No tempo do comandante Rolim ainda. O comandante Rolim, né? A filha do Rolim, enfim. E eu acredito que a aviação, com certeza, te trouxe algo diferente. Tira isso por mim, né? Eu falo que a aviação na minha vida me trouxe uma bagagem cultural muito grande. Eu acredito que isso também traga, de alguma forma, um diferencial na sua vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive minha primeira empresa aos 17 anos. Né? Eu nem podia ter empresa, na realidade, né? Que foi uma empresa que chamava HBA, Oficina de Informática. Era uma empresa que o H era de Henrique, o B era de Bruno e o A de André. 3 pessoas que abriram uma oficina de informática. Naquele tempo, falo naquele tempo, parece que a gente é muito velho, né? Mas não faz tanto tempo assim. Não fala isso não, né? Naquele tempo, a gente tinha uma feira em Recife que chamava Info Nordeste, que era onde as pessoas, as famílias, compravam seus computadores. Então, eram os primeiros computadores. Eles ficavam na sala com a capinha lá, né? Cobrindo o computador quando você não estava usando. Então, desde ali, o meu entendimento era o seguinte, cara, a gente precisa atender sempre bem o cliente. E um dos meus clientes era a TAM, nessa empresa. E aí corta, vai para 1999, antes do bug do milênio, eu recebo um convite para ser um técnico de computadores na TAM. Eu tinha 19 anos e eu me lembro que eu falei para minha mãe que não ia. Pela família Mar. Aí eu falei para minha mãe que não ia. Não, eu tenho minha empresa. Tinha acabado de ser dispensado do serviço militar. Eu tenho minha empresa, não vou trabalhar para ninguém, né? Minha mãe falou, você tá maluco, né? Você precisa de uma carteira assinada, vai trabalhar lá. Aí fui para a TAM e 6 meses depois fui avisado que eu era responsável pela região norte e nordeste do país. Então tudo que era serviço de aeroporto, cargas e lojas da TAM, do ponto de vista de tecnologia, era tratado comigo. Ou seja, só problema. Só problema, só problema. Imagina que naquele tempo não tinha tanta internet quanto a gente tem hoje. Era dúvida, era o Amadeus já o serviço? Era Save. Save. Era Save. Tá. Depois virou Amadeus. Depois virou Amadeus. Então, e aí, conectando com a pergunta que você fez em relação à influência disso, né, na experiência do cliente, a TAM era um case, sempre foi, né, um case global de como atender o cliente, assim, aquele espírito do comandante Rolim, de receber as pessoas na porta do avião com tapete vermelho, com a balinha, voar eventualmente, varrer o que passou ali no check-in, derrubaram e tal. A gente sempre escutava o seguinte, você precisa se preocupar pelo outro, né? Então, eu acho que trago isso até hoje, ensino isso para os meus filhos, que a gente precisa se preocupar pelo outro. Isso. Né? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Né? Às vezes não sou eu que vou te ajudar, mas é uma outra pessoa. E aí, eu tenho uma passagem interessante, que você viveu bem, isso, que a gente, quando voava como funcionário, a gente tinha que voar com crachá. Sim. Né? Então a gente voava identificado. O crachá da TAM recebeu vários prêmios, que você de longe você conseguia ver o nome da pessoa.
E como curiosidade, não tinha ninguém com o mesmo nome no crachá. Tem né? até hoje, né? Eu também tenho. Aí eu estava voando, com um passageiro do lado, e nos treinamentos a gente era estimulado a perguntar ao passageiro se o passageiro estava bem, se né, estava gostando e tal. E voou do meu lado um rapaz chateado. Assim, pô, cara, é a última vez que eu vou nessa companhia, porque eu não consigo resolver o problema, porque isso, porque aquilo. E ele me contou. Eu falei, mas você sabe que tem um setor aqui que chama Fale com o Presidente e tal? Ele falou, mas você não consegue falar nem com o presidente, nem com ninguém. Aí eu falei, não, veja, se você me der a oportunidade, quando a gente descer, eu tento falar com o pessoal. Então, veja, eu era da área de tecnologia, né? Teoricamente, aquilo ali não era um problema meu. Não era a sua alçada. Não era a minha alçada. A gente desceu, eu fui com ele até a área de desembarque, peguei o telefone, liguei no Fale com o Presidente, expliquei a situação, passei para ele, deixei o meu contato e fui embora. 2 dias depois eu recebo um e-mail. Hoje seria mais fácil, seria um WhatsApp, mas recebo um e-mail dele agradecendo e falando que foi agraciado pela TAM com uma passagem free para qualquer lugar do Brasil, como um pedido de desculpas. Veja, qual é a lição que a gente tira disso? Primeiro que a gente precisa, eu tenho um lema, né, que eu carrego até hoje, que chama apenas faça. Né? Às vezes a gente acha que o problema não é nosso, e muitas vezes não é, mas o simples fato de você escutar e tentar direcionar, você já tira aquela pessoa do ponto zero para o próximo estágio. Né? E aí, como eu falei, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 46 e isso é uma coisa muito viva na minha vida e no meu dia a dia. Essa nem é a minha idade, né? Eu tenho 45 anos, diferença de um ano aí. Né? E muito bacana, né? Bruno, a tua história é algo que vem a moldar o Bruno que é hoje, né? Sim. Então, assim, tudo que você passou, acredito que a aviação e a tua experiência, a construção de uma empresa aos 17 anos, né? Sem experiência nenhuma, né? E vindo aí com hardware, software, né? Os computadores 256 que a gente... Não, sem experiência, sem área, porque na verdade eu fiz química. Nossa. E vim parar na área de tecnologia, né? Então... E a química para você ainda é uma paixão ou deixou? Não, deixei. Eu acho que eu sempre fui... Hoje eu me vejo muito no meu filho. Dia desse estava comentando isso, assim, é até um pouco assustador quando você vê isso, né? Assim, ele é um louco por esporte como eu sou e como eu era. E uma criança que adora matemática, ainda está na fase só da matemática. Eu sempre fui uma criança de matemática, física e química. O que me ajudou muito ao longo da vida, vejo inclusive hoje no meu dia a dia, que é uma disciplina em que a gente precisa dar mais atenção na formação das pessoas, porque ela realmente faz transformações no nosso dia a dia. Então, assim, gosto de química, mas nunca trabalhei na área. Na realidade, assim, a área de tecnologia sempre me abraçou, foi me dando oportunidades e foi seguindo. Vou te fazer uma pergunta que é inerente das pessoas hoje, o boom da inteligência artificial, né, da IA, hoje no mundo, e esse boom da IA traz aí automação nas empresas e traz o medo de muitos funcionários hoje perderem seu emprego, e traz também a questão das empresas hoje terem essa facilidade, né, de um feedback mais rápido para os clientes, né, de uma força maior de venda para os seus clientes e mercado potencial, que eles ainda não são clientes, né, e levando em consideração os stakeholders. E aí, qual a tua opinião em relação, já que você é uma pessoa que já mexe com tecnologia, já é um grande nome da tecnologia aqui em Pernambuco e no Brasil, se me permite dizer, né? Qual a tua opinião em relação à automação IA para as empresas, já que a gente pensa muito no B2B e aqui na Prime a gente preza muito isso, no público-privado, né? E a gente entender isso até chegar no final do guarda-chuva. Olha, eu tenho uma visão muito prática em relação à inteligência artificial, né? Eu acho que tudo que é linear, tudo que é estruturado, pode ser automatizado, tá? Essas são premissas que elas precisam estar muito claras na cabeça das pessoas.
A gente tem vários exemplos disso, né? Se você olhar no processo que era você entrar no shopping center com o teu carro, pegar o cartãozinho da mão de uma pessoa e pagar esse cartão, depois voltar. Tinha uma pessoa. A pessoa, tô falando da pessoa. E você chega lá, entrega para a pessoa e tal. Hoje você entra, ele lê a tua placa, você paga pelo aplicativo, ou eventualmente já debita teu cartão de crédito. Abre sozinho. E ele abre sozinho e você vai embora. Aquilo ali era um processo sempre estruturado, acontecia a mesma coisa, do mesmo jeito. E ele é um processo linear, ele não tem variações, né? Salvo quando a cancela não funciona. Né? Você precisa apertar o botão e vem um carinha da moto. Mas é um processo dessa forma. Isso aconteceu na substituição dos cobradores de ônibus, isso aconteceu no Sem Parar. Então, vários processos que a gente olha e fala assim, caramba, isso aqui daria para fazer, né? Ou várias pessoas que fazem sem precisar da pessoa. Eu tenho várias discussões sobre isso, participo de comitês internacionais sobre esse assunto. Existem vários estudos que eles estão direcionados à preocupação do que acontecerá com as pessoas em função da substituição pela inteligência artificial. Mas como eu falei, assim, eu tenho uma visão um pouco mais prática também desse tema, né? Na visão mais prática, não mais fria, mais prática. Não mais fria, de forma alguma. Ela tem uma visão preocupada com as pessoas, né? Eu tenho uma amiga que chama Tânia, que ela é juíza do trabalho, que as poucas vezes que a gente se encontra, esse é um assunto que a gente passa horas conversando, porque ela recebe exatamente os trabalhadores para julgar. E ela falou assim, cara, daqui a pouco não vai ter mais ninguém, né? Ou essas pessoas vão fazer o quê? O que eu acho? Né? Eu acho que, primeiro, os líderes, sejam eles na esfera que a gente quiser tratar, sejam os coordenadores, os supervisores, os gerentes, diretores, os donos das empresas, eles precisam ter na cabeça deles de que o time deles, se estiverem classificados nesse trabalho estruturado e linear, em algum momento ele pode ser substituído. Se isso vai acontecer, se eu sei que isso vai acontecer, eu preciso começar a pensar no que eu vou fazer com essas pessoas. E aí eu acho que também cabe um exemplo prático. Aconteceu aqui em Recife. Hoje a gente já não tem mais cobradores dos ônibus, mas até que a gente não tivesse cobradores dos ônibus, pelo que eu sei, as empresas de ônibus ofereceram durante 5 anos o curso de motorista para que os cobradores virassem motoristas. Espetacular, né? E aí vem a economia circular dentro da empresa, como justamente algo que eu trabalho muito, a questão do ESG, né? Sim. E é justamente a questão da governança dentro das empresas, né? Na tratativa da tecnologia e a substituição de trabalhos sem perder o meio afetivo. Exatamente, porque aí você... E aí eu acho que tem, na visão prática, uma responsabilidade muito grande no líder. Isso. Entende? Assim, então, por quê? Porque o consumidor, ele olha para aquela situação e fala, tiraram o cobrador, coitado, e agora? O que vai acontecer? Às vezes ele foi promovido. Não, cara, eu te falo o seguinte, estou todos os dias em empresas diferentes de vários portes, né? Hoje a gente atende mais médios e grandes, mas todos os dias em segmentos diferentes. Nada acontece do dia para o outro. Absolutamente nada acontece do dia para o outro. Aquilo ali teve um processo. Obviamente, algumas empresas têm processos mais estruturados, outras menos. Por isso que eu acho que não dá para tirar a responsabilidade da pessoa. E essa pessoa, na minha visão, é o líder. Sim. Certo? Seja o líder de uma pessoa só, seja o líder de milhares de pessoas. Aquele cara, ele precisa olhar e falar, eita, isso aqui vai mudar? Melhor eu me preocupar com esse tema para saber o que é que eu vou fazer com essas pessoas. Acho que esse é o ponto 1. Um outro ponto é o seguinte, a gente tem uma mania de comparar o Brasil com os Estados Unidos. E aí me permita dizer, como bairrista que somos, que a gente muitas vezes compara Recife, Pernambuco, meu país, com os Estados Unidos. Sim. Só que a gente está falando de realidades diferentes. Completamente diferentes. Se a gente for numa visão macro, a gente está falando de um país de primeiro mundo com um país subdesenvolvido. Uhum.
Veja, um país subdesenvolvido tem problemas que o país desenvolvido não tem mais. Aquela sensação quando a gente volta da Disney, fala que tudo funciona porque ali é um país de primeiro mundo. Aqui não. Então a gente sempre vai ter novos problemas, tá? E novos problemas dificilmente serão automaticamente resolvidos pela inteligência artificial ou por um robô. Então, normalmente a gente tem a opção de ajustar isso. Obviamente, a gente tem, como um país subdesenvolvido, uma camada de base mal alfabetizada, não alfabetizada, não especializada, não treinada, que realmente a gente tem um problema maior. E aí, talvez, né, não vou entrar nas questões políticas aqui, aí existe sim uma necessidade de assistência do Estado para essas pessoas. Mas, com essa composição, na hora que eu olho para o meu time, ou olho para o mercado que eu atuo, identifico o que está acontecendo nele e começo a utilizar melhor essas pessoas, eu acho que a gente tem uma sobrevida muito grande de coisas novas que vão acontecer. E para fechar essa questão, ninguém deveria mais viver sem inteligência artificial, na minha visão. Eu tiro por mim, eu falo que hoje a IA é minha melhor amiga, né? Então, os chatbots são grandes amigos que eu tenho hoje, porque eu pergunto, é impressionante, né? Hoje, a gente teve uma experiência aqui, eu vou te falar até algo muito simples, né? Aqui no escritório, nosso filtro, eu não sabia onde faria um filtro novo e a gente não sabia aonde deveria colocar, repor a água do filtro, né? Fora aquela água que vem de fora, da mangueira. E a gente tirou uma foto e mandou para a inteligência artificial e não falou nem que filtro era. Ele falou, olha, temos um filtro tal, não sei o que, temos essa foto do filtro, e a gente queria saber aonde eu posso colocar se eu preciso de reposição, que a vazão está fraca. E ele explicou passo a passo como eu deveria colocar água naquele tipo de filtro, aquela marca, o que ia acontecer em tanto tempo. Então, assim, absurdo. É algo que a gente não consegue. E, fora isso, a questão da humanização da automação. Então, você falar, por exemplo, com uma empresa de conserto de carros, mandar simplesmente a foto do seu carro e não falar o que aconteceu. Mandar a foto do seu carro e ele falar assim, nossa, que chato, né? Aconteceu isso. Você está falando com a pessoa e já te dá tudo, passo a passo, o serviço, o valor e tudo mais. Exatamente. O que eu costumo dizer é o seguinte, as pessoas precisam entender que um mercado como esse, ele tira, assim, funções, Sim. fato, né? Mas ele abre outras funções e que essas pessoas estiverem atentas a isso, elas conseguem um tipo de trabalho bem melhor do que elas tinham antes. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, esse ponto de você não consegue, né, não deveria ser agnóstico, né, dizer assim, isso aqui não, ou repulsa a inteligência artificial. Na realidade, assim, imagina o seguinte, eu tenho uma empresa de engenheiros, certo? Eu trabalho em empresa de engenheiros. E no meu ramo, acontece muito da gente ter uma proposta no cliente e ele comparar a minha proposta com a proposta do meu concorrente. Sim. Balizamento técnico que isso gera, ele levava 5 dias para ficar pronto. 5 dias. Que era analisar a solução do concorrente, ver quais são os pontos, o que é que eu sou melhor, o que é que eu sou pior, o que é que isso faz em relação à necessidade que o meu cliente tem. A gente leva 2 minutos hoje. É absurdo. Qual é o... Então, assim, não dá para dizer que não vou usar, né? A gente tem tickets de projetos altos, né? Tickets milionários, assim, acima de 1 milhão. Quando a gente vai fazer a apresentação da proposta para o cliente, normalmente tem uma apresentação mesmo. Um PPT ou algum material visual para o cliente entender. Isso levava 10 dias. Isso hoje leva 10 minutos. Sim. Então, assim, agora, num outro ponto, e você vai me ouvir aqui falando várias vezes que o jogo do mercado está na liderança. Ok? Então, assim,
Eu acho que a gente olha Concordo com para as você. nossas empresas e que fique muito claro. Eu não acho que a base, né, os nossos operacionais, os nossos analistas, os nossos assistentes, eles não são importantes. Muito pelo contrário, Uhum. eles são muito importantes. Mas, à medida que você vai crescendo a tua empresa, o que faz muita diferença são os líderes que você tem. E os teus líderes, se eles não interagem com a inteligência artificial, eu vou te falar que daqui a um pouco você vai mudar esses caras, porque o nível de produtividade dele é muito diferente daquele que interage. Sim. Então, com essa visão, eu acho que, né, analisando essa visão, a minha certeza é que as empresas elas não serão 100% substituídas pela inteligência artificial. É fato que já sai em várias meias que é possível que você tenha uma empresa 100% feita por inteligência artificial. Por exemplo, uma loja, um mercado, Um você serviço entra, específico. um serviço específico. Mas, toda vez que você tiver uma pessoa do outro lado comprando, você, em algum momento, vai precisar de uma pessoa do lado de cá para interagir, né? Então, eu acho que a gente expande a nossa capacidade muito mais do que a gente restringe a vida das pessoas. Mas, para isso, a liderança precisa levar essas possibilidades para os seus times, né? Precisa ensinar isso, precisa discutir sobre isso. E tem que lembrar que ele é um líder, mas ele não nasceu sabendo também. Então, De jeito nenhum. Sua brigada, consequentemente, De jeito nenhum. Bruno, eu passaria horas aqui conversando com você, né? Inclusive, desde já, a gente fala que está mais que convidado para voltar e a gente bater mais um papo. E a Prime, ela se preocupa com líderes, se preocupa com a brigada, se preocupa com o empresariado, né, do Brasil inteiro, né, sobretudo de Pernambuco, né, que é algo que a gente quer focar isso para trazer investimentos para cá. E aí eu vou fazer uma provocação para você, já agradecendo desde já a tua participação aqui no Prime Cash, na revista Prime. Então, se você quiser ver a matéria do Bruno aí na próxima edição, a gente vai ter uma matéria do Bruno, transcrever isso aqui que esse bate-papo da gente lá na revista. E aí, Bruno, fala uma coisa para mim. Pernambuco especificamente, você falou para mim que você é bairrista, né? Mas todos somos. Então, todos somos. Então, Pernambuco, o que precisaria hoje? Você acha que Pernambuco tem hoje potencial? Eu vejo hoje, né? A gente não fala só pelo nosso ninho tecnológico que nós temos hoje aqui em Pernambuco, né, que pouca gente no Brasil tem esse conhecimento, né, que a gente tem essa força tão grande tecnológica aqui, mas você acha que Pernambuco hoje tem a capacidade, porque ela já exporta mão de obra em tecnologia. Você acha que Pernambuco tem a capacidade, eu já sei a minha resposta, eu quero saber a sua, capacidade de trazer um investimento de fora para dentro, de trazer essas pessoas, essas empresas que estão assistindo, vir para cá para investir aqui em Pernambuco, não só exportar mão de obra, mas sim investir em tecnologia aqui no Nordeste. Olha, eu sou um pernambucano que morei 5 anos em São Paulo, tenho um filho paulistano, vou a São Paulo pelo menos uma vez por mês, e rodo esse Brasil já há muitos anos, né? Interagindo não só no Brasil quanto fora. O desafio das empresas, o desafio de crescimento das empresas, ele... Só cortar uma coisa, Bruno. Por que eu te perguntei isso? Porque antigamente tinha-se isso veio muito de Ariano Suassuna. Sim. De o que vem de São Paulo, Rio de Janeiro, é o que é excelente. E marginalizar não só as pessoas no empresariado Pernambuco. Isso mudou muito, né, do tempo para cá. Então, eu ia entrar exatamente nesse ponto, assim. Então, tenho uma vivência aí em vários lugares, né? E gosto muito da observação, né? Assim, de ficar observando o que a gente tem de bom, o que a gente precisa melhorar e tal. Como eu comentei com você, hoje eu estou na AMM, foi a empresa que comprou a minha empresa em 2022, uma empresa de Pernambuco, que era uma representante da Cisco, e entre
800 representantes que tem no Brasil, ela figurava ali entre os 20 maiores do país, recebeu prêmios internacionais e tudo. E o meu recado sempre para quem olha para Pernambuco é o seguinte: a gente tem um mato muito alto ainda. A gente tem muita oportunidade, né? Em vários segmentos, não estou falando só em tecnologia, né? A gente já tem mudado, o Porto Digital tem mudado um pouco esse perfil da exportação de material humano ou de tecnologia. A gente já produz muita coisa legal aqui. Excelente. O que é que, na minha visão, acho que a gente pode sempre melhorar, né? Primeiro é fazer com que isso chegue nos outros mercados. O que eu ia comentar eu trabalhei em São Paulo numa operação nacional durante 5 anos, abri a minha empresa quando ainda morava em São Paulo e a gente muitas vezes escuta, né, ou escutava que, mas em São Paulo o mundo não para. Vou te falar que rodando o Brasil todo, tem alguns lugares que o mundo não para. E um desses lugares é Recife, né? Tem alguns. É verdade que tem outros lugares que você sente uma oscilação maior do ritmo de trabalho. Uhum. Mas posso falar com conhecimento de causa, como trabalhei efetivamente lá, aqui em outros lugares, alguns lugares não param. Recife é um deles, né? O que a gente, na minha visão, a gente precisa é um trabalho que eu tenho feito ativamente, tá? Assim, preciso registrar isso aqui. A gente se conheceu lá, eu sou presidente do Lead Digital, Isso. né? E no Lead Pernambuco a gente tem o objetivo de se aproximar do ecossistema empresarial e público para tentar ser um facilitador desse movimento. Nesse viés, o que eu acho? Assim? Eu acho que a gente tem um compromisso muito grande do governo do estado em proporcionar um ambiente competitivo para as empresas que chegam. E aí eu acho que aí tem um ponto interessante que serve para todos os governos, né? O empresário ele precisa de um ambiente receptivo, competitivo e que tenha uma infraestrutura que seja possível. Recentemente eu estive em Brasília com o ministro da Defesa discutindo sobre a descentralização dos cabos submarinos de internet. Não sei se você sabe, mas mais de 80% dos cabos submarinos chegam no Ceará e alimentam o Brasil todo. Né? Quero deixar ninguém de cabelo em pé, mas que dá um problema lá, apaga o Brasil inteiro. Né? E fazendo um comparativo, aí sim, com os Estados Unidos, os Estados Unidos não tem nenhuma cidade que recebe mais do que 2 cabos. Essa autorização ela vai para o presidente da República. E a gente teve uma agenda em Brasília para discutir sobre isso. O que isso traz além da alta disponibilidade de internet? Isso traz novos mercados. Então, com inteligência artificial, a quantidade de data center que existe no mundo não é possível para processar a quantidade de dados que é necessário. Então, mas será que eu trago um data center de grande porte para Pernambuco? A gente tem um sendo implantado agora, mas novos data centers de investimento internacional, eles virão quando a gente tiver um cabo submarino, né, com um ou vários, chegando aqui. E quem viabiliza isso? A iniciativa privada pelos seus investimentos e o governo do estado, que está muito envolvido nesse tema. A gente tem discutido muito sobre esse assunto. Inclusive, o governo do estado tem uma grande força através do ITEP. Né? Exatamente. Do Instituto de Tecnologia de Pernambuco. Pouca gente sabe que a internet de Pernambuco inteiro sai de lá, inclusive, sobretudo, para a educação. Exatamente. Então, assim, aí por que Pernambuco? Pernambuco está geograficamente bem localizado, né? Com 5 horas para norte ou para sul, a gente abraça aí praticamente mais 5 estados. Pernambuco tem uma localização, uma estrutura que recebe por portos, aeroportos, rodovia. E eu sempre falei o seguinte: eu gosto de remar em mares que eles são mais tranquilos. Então, eu vou te falar assim: qualquer empresa que tiver crescer em São Paulo,
ela vai crescer a dígitos menores do que se ela vier para Pernambuco. Vocês ouviram isso? Aqui o Bruno falou. Qualquer empresa. Eu tenho vários exemplos, assim, empresas que, quanto você está crescendo? 20 e poucos por cento e tal, óbvio. Num volume de dinheiro maior PIB do país. Não estou discutindo sobre isso. Estou dizendo o seguinte, que nós somos uma ótima porta de entrada para a região Nordeste. E aí, extrapolando um pouco isso, nós também somos uma ótima porta de entrada para flertar com a região Norte. Então, quando a gente olha geograficamente, a gente tem muito dinheiro aqui. Uhum. E eu vou te falar, Sasha, isso já acontece há alguns anos. Essa semana, se Deus quiser, vai acontecer de novo. A gente fecha projetos aqui que as empresas de São Paulo representam empresas de fora que têm escritórios em São Paulo. Uhum. As empresas, esses projetos, quando chegam em São Paulo, as empresas às vezes nem conhecem as empresas daqui. Ela não consegue projetar que é possível fazer um projeto dessa magnitude numa região como essa. Então, eu acho que, apesar da concorrência, né, que é muito acirrada, que é muito difícil, nós temos ainda um terreno muito fértil para novas empresas e, na minha visão, as empresas deveriam olhar isso com mais carinho. Espetacular. Bom, Bruno Almeida, né? Se você quiser saber um pouco mais, Bruno, as pessoas quiserem encontrar você nas redes sociais. Bom, é facinho. Minhas redes sociais têm um nome só, é Bruno F. Almeida, né? No Instagram, no LinkedIn. Vai estar aqui embaixo para vocês. Bruno F. Almeida. Eu adoro esse papo de tecnologia e gestão. Gosto da prática, né? Do skin the game. Então, se é para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa se colocar dentro daquela situação e executar, né? Por isso o lema do apenas faça, porque realmente às vezes é só apenas você começar a fazer alguma coisa. E eu que agradeço, adorei aqui a participação e estou sempre à disposição de vocês. Espetacular, Bruno. Obrigado. Tamo junto. Show de bola. Obrigado. Pessoal, procure a Prime, leia a Prime, Bruno Almeida, estamos juntos. Então, se você quiser investir em Pernambuco, tá seguro. Nós somos uma ótima porta de entrada. Uma ótima porta de entrada, uma ótima oportunidade. Prime Cash.